Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Esperando o pessoal chegar, viu? Bom dia. Bom dia. Vitor, Ana Luísa, Letícia, Bernardo, Valentina, Eduardo, Marco Túlio, Isis, Maria Vitória, Giovana, bom dia, viu? Vão chegando. Esperar o pessoal acabar de chegar, tá? Maria Vitória, bom dia. João Pedro, bom dia. Letícia. Eu tô sem lista aqui, eu tô sem saber mais ou menos quantos vocês são, então esperar um tiquinho aqui, pelo menos dar uns 2 minutos e pouquinho, tá? Quem se sentiu à vontade para abrir a câmera, né? Eu abri a minha para vocês me verem aí, né? Eu não vou falar que vou abrir todo dia, não, mas hoje eu achei importante, principalmente aí porque às vezes, né, alguns não me conhecem, tá? Quem se sentir à vontade para abrir aí, fiquem à vontade, tá? Luiz Fernando, bom dia. Meninos, enquanto o pessoal vai chegando, alguém já tentou entrar nos cadernos online, no plural? Quem não tentou, eu gostaria que tentasse entrar, tá? Porque o pessoal do terceiro ano não conseguiu. Eu queria saber se vocês estão acessando, tá? Gabriela, bom dia. Então, João, na hora que você puder, não sei se você consegue acessar enquanto está aqui comigo. Se conseguir, dá uma olhadinha aí se está funcionando. Bom dia, Gabriela. Raica, bom dia. Luiz Fernando. O pessoal do segundo ano falou que não teve problema. Inclusive, depois, né? O Vitor tentou agora, Vitor, você já tinha tentado antes. O Vitor falou que não conseguiu. Agora, é porque, assim, tipo, eu preciso saber se está funcionando direitinho, porque, André, bom dia, porque a partir de amanhã, deve ser, né, a gente vai começar... Ah, tá, pelo celular, às vezes pelo computador, né? Essa semana vai ser uma semana, bom dia, André, mais de revisão, né, de uns temas, assim, mais light, mas semana que vem a gente já começa aí nos livros-texto. O Bernardo falou que conseguiu pelo computador. Obrigado, Bernardo. Mas, Carol, todo mundo já não está com os livros, não? Sim, mas quando eu for dar tarefa, você vai ter tarefa, Eduardo, que você vai fazer pelo livro-texto, né? Pela tarefa mínima, tarefa complementar, e às vezes você vai ter que estudar alguma coisa e precisa do livro-texto. Eu preciso saber se você tem acesso a ele. Ah, entendi. Tá? Mas pelo contrário, a gente vai usar bastante a apostila no material físico, né? Só quem fez matrícula depois que não deve estar ainda com material. Tá? Você sabe qual que é? Porque eu abri aqui e apareceram vários livros. Qual que eu teria que entrar? Ou qualquer um? Não. No caso nosso do primeiro ano, deixa eu pegar aqui para te falar. O que a gente vai usar chama formação geral no dia a dia. E depois a gente tem os itinerários, que isso vai ser depois que a gente vai explicar como que vai usar.
mas o que você vai usar no seu dia é formação geral e caderno de estudo. Eu uso muito caderno de estudo, muito, tá? Na verdade, eu dou aula pelo caderno de estudo. Todos vocês já têm o caderno de estudo físico aí, já? Não tem, gente? Eu tenho. Ah, tá. Eu também. Tô falando. É que eu também tenho. Tá. É porque, na verdade, nós, professores, ainda não temos. Nós temos só esse... Como é que chama? Eu também tenho que prestar atenção no nome novo. Formação geral. O caderno de estudo nosso está chegando. Mas vai dar tempo direitinho, porque é semana que vem, tá? Meninos, eu vou começar aqui agora, né? Hoje é um dia muito importante. O Marco Túlio está perguntando: os deveres têm que ser digital? Vai ter deveres digital e vai ter deveres que você vai fazer e vai mandar para mim, tá? Então, assim, primeiro, né, como eu disse, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí ao ensino médio, sejam bem-vindos às nossas aulas aí, tá? Mas será por quê, isso? Porque tá todo mundo entrando normal? Será que ela tá com algum problema no computador dela? Porque não tive problema nenhum com ninguém para entrar. Não sei explicar. As outras aulas ela entrou? Isis. Engraçado, né? Fala para ela começar de novo, para ela reiniciar o computador e tentar começar de novo. Senão tem que entrar em contato com a Júnior, porque eu mesmo, assim, né? Eu só criei o link e mandei pro Guilherme. Ela tá com você, não? Ela tá conversando com você pelo WhatsApp. Ah, tá. Fala com ela que se ela não conseguir mesmo, ela vai ter que assistir a aula pelo plural depois, mas não tem nenhum problema com o link da aula, não, tá? João Miguel, Bianca, né? Que entraram aí, eu acho que depois. Então, assim, eu gostaria de muita seriedade, né? Nessa nossa primeira conversa, tá? O ensino médio, eu conversei um pouquinho com vocês online ano passado, né? Mas é diferente, eu gostaria muitíssimo, mas muito, 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 muito de estar presencial, né? Porque quando a gente escolhe ser professor, a gente escolhe ser professor justamente porque a gente gosta do calor humano, né? Porque a gente gosta desse contato, né? Quando a gente entrou ano passado nessa pandemia e começamos as aulas online, a gente achou o quê? Ah, vai ser um mês, 2 meses, e lá se foi 2020, né? Agora, em 2021, a gente começa cheio de esperança que essas aulas retornem o mais rápido possível. Ontem a gente teve reunião com o Francisco lá na escola, e a gente falava o seguinte, né? O que será? Será, né? Ah, tem gente falando que vai voltar em março, né? Lá no Rio eles voltaram e o sindicato entrou em greve. Em Campinas voltaram e teve surto de Covid, está tudo suspenso de novo. Então, assim, o que vai ser? Ninguém sabe, né? Então, o Francisco falou muito com a gente ontem, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje, tá? E o que a gente tem hoje são as aulas online, tá? Fama de professor, ela chega antes do professor, né? Eu tenho 25 anos de serviço, então, logicamente que vocês já ouviram falar de mim, bem e mal, né? Falar bem é o quê? Falar bem é que a Carol gosta muito de dar aula de geografia, amo dar aula de geografia, tá? E o falar mal, né, é o quê? A Carol é muito chata, sou mesmo, tá? Sou muito chata com comportamento na sala de aula, sou muito chata com palavreado na sala de aula, sou muito chata na hora de correção de prova. A gente vai trabalhar muito com um conceito que chama palavras-chave, tá? Que às vezes você fala, que a gente fala no popular. Encheu linguiça, mas não falou a palavra-chave, tá? Então, assim, é uma coisa que vocês já podem vir preparados. Na nossa prova discursiva, tirar 10 só se falar as palavras-chave, tá? Se não falar, não tem 10, tá? Ah, vai bater na trave, vai tirar 9,5, vai tirar 9, vai tirar mais ou menos um tanto de questão. Então, assim, nós vamos aprender isso, tá? Então, assim, sempre eu vou estar destacando com vocês essas palavras-chave.
E aí eu faço um convite a vocês, né? Conversem com os meninos que estão hoje no terceiro ano, né? A turma do Tiago, da Mariana Vidal, do Lucas, Luiz Paulo, né? Quando eles entraram comigo no primeiro ano, né? Ah, Carol, que chatice esse negócio de palavra-chave. Quando eles fizeram o primeiro Enem, eles falavam assim comigo: não, Carol, era bater o olho na questão e lembrar das palavras-chave. Né? Vou dar um exemplo, né? Tem uma questão aqui da nossa na prova desse ano, a questão na minha prova, eu estou aqui com a prova azul, né? Do Enem de 2020. E aí tem a questão 59, fala, e lá em cima fala assim: escudos antigos ou maciços. Se eu aprendi a palavra-chave, eu sei que escudos cristalinos, maciços, têm recursos minerais, jazidas minerais. O Enem pode falar o que ele quiser. É isso que é a palavra-chave. E a resposta está aqui bonitinha: jazidas de depósitos de minérios. Né? Ou seja, é isso que eu preciso. Eu preciso que você aprenda a fazer essa ligação dessas palavras-chave para que o Enem possa falar o que ele quiser. O vestibular possa falar o que você quiser, que você vai lembrar o que é uma conexão com a outra. Tá? E é por isso essa minha chatice com palavras-chave. Como a gente está online, é mais fácil essa questão de comportamento, né? Então a gente não vai ter muito problema. A única coisa que eu quero pedir é, primeiro, vocês têm que entrar com o nome de vocês, tá? Principalmente porque eu não os conheço, né? Assim, pessoalmente, assim, para saber separar quem é quem. Então, eu preciso que vocês estejam com o nome de vocês, tá? Geralmente, eu peço a vocês, né? Que falem durante as aulas, que façam perguntas. Vocês vão ver que eu sou muito chata quando a questão é, por exemplo, né, uma brincadeira de mau gosto na sala de aula ao vivo, né? Presencial. Mas vocês podem me perguntar qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa, tá? Então, assim, às vezes não é da matéria, mas é uma reportagem que você viu, é uma coisa... Eu não sou aquele professor que fala assim: ah, não, isso aqui não é da nossa matéria, eu não vou te responder. Pode acontecer de eu falar assim com você: olha, esse assunto eu não sei, não estou dominando, eu vou precisar de olhar, depois eu te respondo, tá? Então, esse primeiro combinado nosso. Geografia, nossa aula de geografia, você pode ter essa liberdade de perguntar qualquer assunto, mesmo porque, por favor, né, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. O Enem, vou pegar de novo aqui, né, a prova desse ano. O Enem, ele te cobra duas coisas, tá? Conhecimento e habilidade, tá? Conhecimento é aquilo que você vai construindo, né, ao longo dos seus anos de estudo. As habilidades é você conseguir colocar o seu conhecimento na prática. Aquele conhecimento de antigamente, de decoreba de antigamente, não resolve mais, né? Então, por exemplo, saber capital decorado, saber não sei o que decorado, isso, se você não souber aplicabilidade, tá? Não resolve nada não, tá? Vocês podem, por favor, abrir o microfone quando quiserem perguntar, tá? Porque essa aula nossa é uma aula muito importante, tá? Nós vivemos na chamada sociedade da informação. E o difícil é fazer essa conexão entre informação e conhecimento. Né? Por exemplo, a gente ouve muito, principalmente aluno, às vezes, falar assim: sei por que tem escola? Tudo que a gente precisa está na internet. Realmente, tudo hoje, para o bem e para o mal, tem na internet, não é isso? Mas a internet ela não consegue fazer essa ponte para a maioria das pessoas de transformar a informação em conhecimento. Por isso que a escola continua e vai continuar existindo. Porque na escola esse conhecimento já está mais organizado para vocês, tá? Mas a gente precisa em geografia do que a gente chama de conhecimentos gerais. E agora uma pergunta e gostaria que vocês me respondessem, ou no chat ou no microfone. Vocês têm esse hábito de estarem abertos aos conhecimentos gerais? Né? Vocês têm acesso às informações? E quando eu falo acesso à informação, eu não me refiro a ficar no WhatsApp, a ficar no Facebook, mas, por exemplo, vocês leem um site de notícia, por exemplo? Eu nem falo de ver jornal, TV aberta, não, porque hoje em dia quase ninguém vê. Né? A maioria das pessoas acessa informação
pela internet. Vocês têm esse hábito? A Ana Luísa falou que às vezes sim, o Vitor falou que sim. Quem mais vai se manifestar aqui? A Isis falou que sim, de vez em quando. Isso mesmo, tem que ser verdadeiro, né? De vez em quando. João, Maria Vitória aqui. Se fosse numa hora agora de prova, por exemplo, se eu te perguntasse assim, sem colar, viu, gente? Que eu tô vendo aqui. Se eu olhar na internet, aí o nariz vai crescer. Você sabe me falar o que aconteceu de importância mundial no dia 8 de janeiro? Não tem a ver com a pandemia. Alguém sabe o que aconteceu? É uma coisa muito importante, principalmente para a nossa área de humanas, algo nos Estados Unidos, isso mesmo, invasão, quase invasão da Casa Branca, né? Esse ano, dia 8 desse ano, João, foi a invasão do Capitólio, né? O que é o Capitólio? O Capitólio é como se fosse o Congresso americano, né? Quando acontecem as eleições americanas, o Congresso ele tem que assinar, né? Fazer lá o referendo, assinando, validando a eleição, né? E o Biden ganhou, o Trump não aceitou a vitória do Biden e o Congresso americano foi ratificar, ou seja, assinar, falando que realmente o Biden tinha vencido e ele seria o novo presidente dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro, tá? E aí, após um discurso lá muito acalorado do Trump, houve eu ia falar tentativa, mas não foi uma tentativa não, né? Houve uma invasão ao Capitólio, né? Então, vocês viram aquelas fotos lá do pessoal pondo o pé em cima da mesa, roubando o púlpito, que é aquele lugarzinho que a pessoa sobe para fazer discurso, um cara com um chifre lá, fazendo, né, como se fosse um viking, né? Você tem que saber isso? Tem que saber, porque em 2023 você vai estar fazendo o Enem, né? Então, você tem que estar sabendo o que está acontecendo no mundo hoje. Por exemplo, vocês viram uma reportagem que ficou conhecida no Brasil, no domingo, por vários jornais, de uma criança de 11 anos que estava presa dentro de um latão, acorrentada em Campinas? Vocês viram? Né? Um absurdo, né? Uma criança com provavelmente problemas mentais que estava sendo mantida dentro. Você imagina, gente, com esse calorão que está fazendo esses dias, a pessoa está presa dentro de um latão, né? Um tambor daqueles verde grandão de pôr óleo, né? Dentro de um tambor daquele, em cima da casa, só com uma telha em cima. Nem cachorro a gente pode deixar numa situação dessa que o bichinho morre. Você imagina uma pessoa. O menino estava lá preso pelos próprios pais adotivos, né? Então, assim, é uma coisa surreal você imaginar que isso acontece. E qual que foi o tema do Enem, da redação do Enem? Né? A redação do Enem esse ano veio falando justamente disso, né? Da questão das doenças mentais. E essa criança, logicamente, ela tem algum problema, porque ela não consegue obedecer, por isso que eles trancaram ela lá, né? E a pessoa trata a criança como se fosse um bicho, né? Então, a instrução, o tema da redação esse ano era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, né? Então, muita gente falou das doenças mentais, a depressão, né? Da questão do suicídio, mas esqueceu de falar do estigma. O que é a questão do estigma, né? O rótulo, né? Fulano de tal é doido, né? Então, esses rótulos que a sociedade vai criando, tá? Então, o Enem, ele exige da gente, não é só saber geografia, não é só saber... não é nem preconceito, Vitor, é mais que preconceito. O estigma seria rotular, né? Tipo assim, eu falar assim, todo favelado é bandido. Isso é um rótulo, você entendeu? Eu falar assim, toda pessoa que tem tatuagem usa droga. Isso é um estigma. Isso é uma coisa que a sociedade criou, né? Então, tipo assim, isso que era o tema da redação. E a maioria das pessoas saiu. Vou dar um outro exemplo. Eu falei da redação de 2021. Na redação de 2014, há 7 anos atrás, 2013, era o seguinte: Brasil, país
de emigração, desculpa, de imigração, com imigração, que é chegada. Né? Naquele momento, 2013, o mundo estava vivendo uma crise econômica e o Brasil não. Então, se a pessoa não sabia um tema de geografia, que é o que é imigrar, o que é migrante? Uma pessoa que sai de um lugar e vai morar em outro. O que é o imigrante com I? Aquela pessoa que chega. O que é o emigrante com E? Aquela pessoa que sai. Então, se a pessoa não sabia a diferença entre imigração e emigração, ela dançou na redação. Ela podia saber fazer o que ela fosse, mas ela não sabia o conceito, tá? Então, eu preciso que vocês criem esse hábito. Então, alguns se manifestaram aqui e muitos não se manifestaram. Esses que não se manifestaram, eu vou considerar que você não tem hábito de leitura, tá? Então, seu primeiro dever de geografia é ler o que aconteceu no Capitólio no dia 8 de janeiro e saber o que aconteceu com esse menino lá de Campinas que estava preso lá nesse barril, tá? Você não precisa de ver imagens se você achar forte, no caso do menino, mas eu quero que você leia. Por quê? Porque eu não dou conta de te ajudar a fazer um bom Enem em 2023 se você for alienado. Você sabe o que é uma pessoa alienada? Né? Uma pessoa alienada é uma pessoa que ela não está por dentro do que acontece no mundo, tá? Vou dar um exemplo. Eu não assisto nenhum jogo de futebol, tá? Raramente. Sou atleticana porque meu pai era atleticano, né? E até ontem o Atlético estava no segundo lugar lá na tabela do Brasileirão. Ele perdeu ontem porque o Flamengo ganhou. Eu não assisti jogo, mas eu fui lá e vi a reportagem, tá? Estou dando um exemplo que não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo futebol. Não é da minha matéria. Mas eu não quero ser alienada, eu quero saber o que está acontecendo no mundo, tá? E para isso a gente tem que largar um pouquinho do WhatsApp, né? Largar um pouquinho, né? Vocês gostam muito de TikTok, né? Porque eu sou antiga, né? Eu ia falar velha, velha não, né, gente? Eu sou antiga. Gente com mais de 40, 30, gosta de Facebook, tá? Gente moderna, novinho, né? Novinho, igualzinho vocês aí, é TikTok, é Instagram, não é isso? E outras redes sociais que vocês curtem. Mas vocês têm que buscar na internet informação também, tá? No segundo ano, que eu estava cobrando muito isso, eles falaram assim, não, a gente salvou algum aplicativo de notícia. Eu não falo inglês, viu, gente? Então, assim, meu inglês é nulo, não sei falar. Então, às vezes, a minha pronúncia não fica certa. Tem um aplicativo que eu quero depois achar ele aqui para mostrar para vocês, chama Flipboard, que você escolhe, é um aplicativo que ele já manda para você as notícias. Então, você escolhe, eu quero notícias sobre política, sobre futebol, sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre Enem, sobre sei lá o quê, né? Sobre os países internacionais. E aí ele vai te mandando. Ele filtra para você na internet as principais notícias sobre aqueles assuntos e vão mandando para vocês. Vocês entenderam que, para mim, em geografia, é essencial que você faça esse tipo de conduta, que você tenha, a partir de hoje, esse tipo de conduta, tá? Eu não posso preparar você para o Enem de 2023 se você não souber o que está acontecendo no mundo, tá bom? Sobre essa parte, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o que alguém escreveu aqui que eu não vi. Só um minutinho. Eu gosto muito de ver reportagens, mas eu passo muito tempo no YouTube. Eu sempre vejo vídeos da BBC para saber o que está acontecendo no mundo. Isso mesmo, Raika. Tem que criar uma maneira. Você gosta do YouTube? O YouTube tem notícia legal? Você acessa por lá? Beleza, tá? Então, essa parte aí eu preciso que fique entendida, porque eu vou cobrar, tá? Então, vocês vão se deparar com uma questão de geografia lá que está falando de atualidades. Eu falei na sala, tá? Outra coisa, como eu falei, eu sou chata mesmo, com palavra-chave, sou chata na maneira de explicar, quero que você entenda, repito 10 vezes, se for preciso, mas eu preciso que você entenda. Em geografia, a gente anota muitas coisas. Eu vou pegar aqui, esse aqui é o livro do ano passado, não é o livro deste ano, né? Mas é só para vocês verem como é que eu gosto. Eu gosto que amo, tá? O nosso amigo marca texto.
tá? Então, no final do ano, eu espero que seu livro esteja todo marcado de marca-texto e cheio de escrito, tá? Porque é assim que eu gosto. Você está estudando, você tem que estar lá no seu material, tá? E vai ter coisas que eu vou falar assim, anote aí na sua apostila, porque não tem nela e eu vou cobrar, tá? E eu cobro. E aí, presta bem atenção, agora é até ótimo, né? Porque a aula é gravada, né? Porque antes, quando a aula é ao vivo, aí não tinha esse recurso, mas agora é fácil resolver. Eu mandei anotar, você não anotou, caiu na prova, não me venha com aquela velha, né? Desculpa. Ah, não, eu não respondi porque não tinha no livro texto. Ué, mas eu dei aula, eu expliquei, eu falei para você que era para anotar, eu falei que eu ia cobrar. Vocês entenderam? Então, o que eu anotar na sala vai cair na prova, tá? Então, presta muita atenção, muito mesmo. Geografia, ela é diferente. Matemática, qualquer livro que você for estudar, 2 e 2 é 4, tá? Geografia depende da visão do autor. Tem visão que fala de um jeito, tem visão que fala do outro. É uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Então, eu vou falar assim, gente, nós vamos estudar pela maioria. A maioria dos autores fala sim, mas você vai, às vezes, achar outro autor que fala daquele jeito. Mas na prova, nós vamos com a maioria. O Enem cobra desse jeito. Então, eu vou cobrar a visão da maioria. Vocês entenderam? Para a gente evitar problemas. Como que ficou a divisão de notas? A divisão de notas ficou a mesma do ano passado, tá? Gente, abre o microfone, pergunta, tá? Então, assim, eu adoro pergunta, tá? Vai me norteando. Vai ficar do mesmo jeito. Vai ter a prova discursiva, que não precisa apavorar, vocês vão aprender direitinho o que é a palavra-chave. Vai ter a prova objetiva, que vai continuar lá com 50 minutos, 10 questões, beleza. Vai ter o exercício de revisão. O exercício de revisão, o que vai mudar nele é que ele vai ser, ao invés de eu colocar no plural para você o exercício e você me mandar por e-mail, eu não sei vocês lá do fundamental, como que vocês fizeram isso no 9º ano. Mas no ensino médio a gente teve muito problema, porque teve menino que mandava, o e-mail não chegava. O menino falava, não, mas eu já mandei, e o treino chegava para mim. Não é assim? Porque se eu te passo no e-mail e você erra um pontinho, isso não chega para mim. Não é isso? Então, a gente vai usar um recurso que eu até gostaria que alguém, se já usou, me falar, só para saber, para vocês, que chama Google Formulário. Vocês já usaram o Google Formulário? Alguém já usou? O Vitor falou que já. O Bernardo não. Outra pessoa que falou que já. O Bernardo já. Outra pessoa que falou que não. Vocês vão ver, é muito melhor. Hoje em dia, qualquer coisa de internet que vocês vão fazer, fala assim, responda uma pequena pesquisa. Aí você vai responder a pequena pesquisa, ela te direciona para um link e você tem umas 6 perguntas para responder, né? Isso é o Google Formulário. Então, como é que vai ser? Eu monto o Google Formulário, pego o link, coloco lá no plural. Você pega, abre o plural, clica no link, né? Link normal, como se fosse um link de uma música, por exemplo, um vídeo do YouTube. Não é assim? Você clica naquela linha azul e ele te manda para o vídeo? A mesma coisa. Você vai clicar na linha azul, que é o link, vai abrir o exercício para você. Aí você vai responder ali, tá? E vai clicar em enviar. Quando você clicar em enviar, tá? Vai aparecer para você. O meu aparece assim. Seu exercício foi recebido de revisão, foi recebido com sucesso. Obrigada, professora Carol. Então, você vai enviar para mim, né? Não é nem um aplicativo, é um link. Eu vou usar o aplicativo, mas você vai usar, Marco Túlio, só o link mesmo. Você não vai ter que baixar o aplicativo, não. A única coisa que tem que ter é o Chrome, né? Que você tem no seu computador aí. Ele tem que estar atualizado. Alessa, bom dia. Então, é só isso. Você não vai ter que baixar nada, não. Tá? Você vai entrar no plural, clicar. Qual que é a única desvantagem do aplicativo? Não é do aplicativo, não, do formulário. Você tem que responder ele na hora. Não tem jeito de você fazer assim. Responder do 1 ao
Não tem problema não, pode perguntar, André. Pode entrar também. Vocês podem entrar a hora que vocês puderem, tá? Ótimo o André ter falado isso. O André falou que a internet dele está caindo. Tem professor que fica, né, com raiva quando o aluno entra atrasado. Gente, olha só, você foi fazer um exame de sangue. Você chegou, a aula de geografia tá no meio, eu posso entrar? A hora que você quiser, tá? Eu não gostaria que você saísse, mas entrar, desculpa, vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. Vocês são sempre bem-vindos, tá bom? Mesmo que seja pouco tempo. Então, a única coisa que não dá é isso. Por exemplo, falar assim, eu vou fazer exercício de geografia, eu vou fazer o 1, o 2 e o 3, depois eu vou entrar e fazer o resto. Não tem jeito, tá? O que você pode fazer? Você pode entrar no formulário, tirar um print da tela, responder no seu Word aí normal, se você não quiser, né? Mas ele não tem tempo, não. Você pode ficar 2, 3 horas fazendo. Você só não pode clicar em enviar, tá? Primeiro, ele não envia questão em branco. Você é obrigado a responder todas. Eu não soube responder. Olha, nem que seja letra A lá, você tem que pôr, senão ele não aceita, tá? Não tem que estar certa, mas tem que estar respondido. Quando você clicou em enviar, você vai receber essa mensagem, tá? E aí você vai ter certeza que vai estar tudo bem. Você pode abrir várias vezes, Maria Vitória. Você não pode enviar mais de uma. Se você enviou, tá? E ele não salva, é isso que eu tô falando. Por exemplo, não tem jeito, é do 1 ao 8, por exemplo. Não tem jeito de fazer do 1 ao 4 e depois fazer o restante, tá? Então, você tem que fazer tudo de uma vez só. Então, por exemplo, você vai falar assim, hoje à tarde eu vou fazer o exercício de revisão de geografia. Você vai abrir, você pode ficar 6 horas com ele aberto. Mas se você clicar em enviar, tá? Você não consegue fazer de novo, não. Mas se tiver questão em branco, ele não envia. Tá? Então, é porque é obrigatório. Por exemplo, se for 8, se você fez 5, tá? Enquanto você não responder as outras 3, ele não vai conseguir enviar. Só que se você fechar o computador e voltar, você vai ter que fazer tudo de novo, que ele não salva. Porque você está mandando direto para a minha pasta. Aparece tudo para mim aqui direto. Tá certo? Então, por isso que não tem jeito de você consertar. Tá? Mas eu vou montar, não precisa apavorar, tá? É muito mais fácil que e-mail, muito mais simples, tá? E eu vou montar uma aula ensinando. Eu vou entrar no formulário aqui ao vivo com vocês para vocês verem como é que faz, tá? Esse exercício é o exercício de revisão, ô Marco Túlio. Vai ser o que vai valer 4 pontos. Então, ele é obrigatório, tá? Ao invés de ser por e-mail, ele vai ser pelo formulário. Nas áreas de exatas, os professores vão pedir vocês, ao invés de escrever, que não tem jeito, por exemplo, uma conta de matemática, vocês vão mandar foto pelo formulário. Você vai anexar a foto, tá? Até aí, tudo bem? Mas não precisa preocupar com o formulário, tá? Eu vou montar um vídeo para vocês explicando, é muito fácil. A prova objetiva continua com 5 minutos, João, e a discursiva deve manter 2 horários, tá? Outra coisa, sobre os exercícios, vai ter 2 pontos de participação. Esse ponto de participação vai ser a sua participação na sala. Como que eu vou saber se você está participando? Ontem foi muito pedido na reunião que a gente, professor, crie meios, métodos que façam que vocês participem. Vocês concordam comigo? Que tem gente que está aqui, mas não está aqui. Não é assim? Entrou aqui na... Vitor, você é novato na sala? Só para me saber, porque eu não conheço vocês. Você não estava aqui na escola ano passado, não? Ah, tá. Ô, Vitor, a prova objetiva ela é mais simples. Ela é só você entrar, né? Aí é uma prova de múltipla escolha. Aí você vai clicar numa das opções e mandar para mim. E a resposta é automática. Ah, Fred, seja bem-vindo também, então, viu? É porque eu não conheço, né? Então, para mim, todos são novatos. Mas quando eu falar alguma coisa que vocês não entendem, porque vocês não estão, né? Não estavam na escola, podem perguntar, tá? Então, não precisa apavorar, tá? A prova objetiva ela é bem mais simples, porque é só você marcar, só que ela tem um tempo. Por exemplo, são 10 questões em 50 minutos. O que acontece, às vezes, o menino enrolar e quando deu lá 50 minutos, ela fecha. Se você perder essa prova, aí você vai para a prova suplementar, tá? E aí é mais complicado, porque esse ano
vão ter novas regras para a prova suplementar aí, tá? Que eu nem sei se é eu que vou falar ou a Júnia. Então, nem vou falar dela não, porque eu acho que eu não posso falar ainda. Mas vão ter novas regras. Voltando ao exercício, a participação. Vai ser 2 pontos, não é isso? Como que vai ser a nossa presença? Vocês vão entrar no nosso bate-papo aqui e escrever presente. Isso vai acontecer aos 20 minutos de aula. Você não pode entrar e falar presente e ir embora, tá? Então, você vai aos 20 minutos e entrar aqui. Hoje, a gente não teve esse tempo, então vocês podem entrar agora e escrever no bate-papo presente. Não precisa colocar seu nome. Por que que não precisa? Tá? Porque o nome de vocês já está registrado aqui para mim. Você não pode entrar na sala de aula com outro nome. Se você tiver que usar o computador de outra pessoa, você tem que me informar, porque senão vai achar que você é um intruso e vou bloquear você. A Lê está falando que a internet dela está caindo e que ela perdeu algumas partes, né? Depois vai ficar no plural. Vai sim, Alessa. Eu posto a aula sempre depois das 5 da tarde, tá? Que é o tempo que eu consigo passar ela para o YouTube, porque a gente tem que passar para o YouTube, tá? Não tem problema, Helena. Seja bem-vinda, bem. Qualquer coisa, né, que não deu para assistir aqui, depois você vai ter que dar uma olhadinha lá no plural, mas eu ainda estou explicando. A mais importante é o que eu vou falar agora. Então, vocês vão fazer atividade, tá? Na apostila de vocês, por exemplo. Aí eu vou falar assim, gente, não sei, né? Não conheço ninguém aqui. Vou falar assim, ó, Giovana, abra, por favor, a sua câmera e me mostre os seus deveres. Ou senão eu vou falar assim, João Pedro, tire foto agora dos seus deveres e me mande. Vocês entenderam? A gente vai criar métodos, né? Então, eu estou aqui dando aula, eu estou observando, por exemplo, vou dar um exemplo de alguém que já conversou comigo, que é Eduarda. A Eduarda não conversou, não falou nada, não falou bom dia. Eu estou achando que a Eduarda não está na sala. Eu vou falar assim, Eduarda, por favor, você entra aí agora e me manda a foto dos seus deveres que eu pedi para hoje, tá? Isso vai ser todo dia? Não. Isso vai ser todo mundo? Não, né? Vai poder mandar pelo Zoom, que eu não sei aqui aonde que manda, mas diz que tem jeito de mandar pelo Zoom, Arthur. E vai poder mandar pelo plural também, se eu pedir. Tá? Então, assim, você vai ter que mandar de alguma forma a sua apostila escrita. Por quê? Reclamação geral dos pais. Muitos alunos não fizeram deveres. Muitos alunos mantiveram a apostila em branco. Tá? Então, eu, no ensino médio, eu fiz todos os exercícios, corrigi todos os exercícios. Né? Então, se um aluno meu deixou a apostila em branco, ele que enrolou, né? A Helena está falando assim, se eu não consigo usar minha câmera e nem o áudio, meu computador caiu, posso enviar pelo plural, pelo WhatsApp? Pode, sem problema. A gente vai criar um método, Helena, para você me mandar alguma coisa, entendeu? Por exemplo, se você está conversando comigo no chat, eu estou vendo aqui que você está ativa na sala. Então, eu vou falar, Helena, você me manda, por favor, pelo plural, a foto do exercício de hoje? Mas não vai ser todo dia, não, gente, que nem eu dou conta, tá? Vai ser assim, nossa senhora, eu tenho que fazer atividade, porque vai que a Carol cisma hoje de pedir para eu mandar, entendeu? Aí eu falo assim, Bernardo, manda para mim o dever seu hoje. Letícia, manda para mim os seus deveres hoje. Não vai ser todo mundo, nem todo dia. Agora, eu ainda não sei, vou aprender, usar a tarefa mínima e a tarefa complementar no plural. Aí, no dia que eu marcar, gente, hoje é para fazer lá no plural, eu vou entrar e olhar a lista de quem fez. Combinado? Aí é outro papo também. Então, a gente vai criar essas alternativas para fazer vocês serem mais atuantes na sala. Para que vocês realmente não possam apenas ligar a aula e dormir. Tá certo? É isso, né? A gente quer vocês participantes. Meninos, está com menos de 1 minuto de aula, a aula vai cair. O que eu vou pedir vocês se você não sabe sobre o Capitólio, vai ler. Se você não sabe nada sobre o menino do barril lá, né? Vai ler, por favor, sobre Campinas. E se você não acessou o seu material online, não entrou no plural, faça favor de entrar. Porque a gente precisa saber se está tudo bem, se está tudo funcionando. Amanhã e sexta-feira eu vou fazer revisão de alguns assuntos que vocês trabalharam com Tarcísio no final do ano.